Na parte 1, a gente desmontou a fantasia da meritocracia e entendeu por que as cotas mexem tanto com a elite, porque elas mexem na largada e ameaçam a mesa. Agora eu quero te fazer uma pergunta honesta. Se as cotas são tão ruins como dizem, por que elas dão resultado? E se elas dão resultado, por que a resistência continua? Aqui entra a parte que quase nunca aparece nas discussões rápidas de internet. A elite muda o discurso quando o discurso antigo deixa de funcionar. Quando as cotas começaram a ser implementadas, muita gente dizia que isso aumentaria o preconceito. Era um argumento com cara de preocupação, mas com gosto de controle. Olha, eu sou contra por seu bem. Só que as cotas avançaram e o mundo não desabou. A universidade não virou caos. A qualidade não acabou. Aí o argumento mudou. Isso é discriminação contra outros grupos. Percebe o movimento? Quando a realidade quebra uma narrativa, inventa-se outra. O que não muda é o incômodo de fundo, o incômodo com quem antes não entrava, entrando. E vamos falar da história brasileira recente, porque isso importa. O Brasil viveu, nas últimas décadas, um dos maiores experimentos de ação afirmativa do hemisfério. Primeiro com iniciativas em universidades específicas e depois com uma lei federal. E desde então, o acesso mudou de maneira profunda. Gente que nunca se via na universidade começou a se ver. Gente que era estatística virou presença. E quando a presença muda, o país muda junto. Os resultados, quando avaliados de forma séria, são difíceis de negar. O número de estudantes entrando por cotas cresceu muito ao longo dos anos, a diversidade racial aumentou fortemente e várias pesquisas em universidades mostraram um dado que deixa os críticos desconfortáveis. O desempenho de cotistas e não cotistas tende a ser semelhante ao longo do curso. Em muitos casos, a evasão de cotistas chega a ser menor, ou seja, aquela história de que vai baixar o nível não se sustenta bem quando a gente olha para o que acontece depois que as pessoas entram. Então, por que a rejeição continua? Porque a discussão nunca foi só sobre desempenho acadêmico, foi sobre pertencimento. Cotas abrem a porta. Mas abrir a porta não significa oferecer cadeira. E é aqui que a frase do começo volta com força. A elite adora que você estude, desde que não sente na mesma mesa. Muita gente entra e percebe que o ambiente está armado para fazê-la se sentir intrusa. Existe um conjunto de experiências que aparecem repetidamente em relatos e pesquisas: isolamento social, desconfiança, humilhações veladas, piadinhas que fingem ser brincadeira e uma pressão constante de ter que provar valor o tempo inteiro. É como se o sistema dissesse: ok, você entrou, agora veremos se você aguenta. E isso tem efeito direto na saúde mental, porque não é só estudar. É estudar enquanto você precisa se defender. É aprender enquanto você precisa se justificar. É existir enquanto você percebe que sua presença incomoda. Em alguns cursos, isso fica ainda mais intenso porque existem áreas que carregam, historicamente, a ideia de reserva simbólica da elite. Cursos associados a status, poder, prestígio. A presença de cotistas nesses espaços não incomoda apenas por concorrência. Incomoda porque rompe uma tradição silenciosa, a de que certos lugares eram destinados, naturalmente, a certos corpos. E aí chegamos num ponto crucial: permanência. A política de cotas resolveu, em grande parte, o acesso. Mas o Brasil, muitas vezes, fez pouco para garantir permanência com dignidade. E isso não é detalhe técnico. Isso revela prioridade política, porque entrar é só o primeiro obstáculo. Permanecer exige comida, moradia, transporte, material, tempo, acolhimento, apoio psicológico, rede de proteção. E quando essas políticas são fracas, o recado implícito é cruel. Eu abro a porta, mas não garanto que você fique. E aqui vem a parte mais controversa, que muita gente evita: a forma como o país lidou com a autodeclaração racial e a chamada heteroidentificação. Em teoria, a ideia surge para combater fraudes. E sim, fraudes existem. Só que, na prática, quando cada instituição cria um critério próprio, abre-se espaço para arbitrariedade e injustiça.
Porque aí aparece uma pergunta que deveria assustar qualquer democracia. Quem decide quem é negro o suficiente? E com quais critérios? Com qual preparo? Com qual transparência? Quando isso vira um julgamento de aparência, você corre o risco de transformar identidade em tribunal. E mais, você corre o risco de excluir justamente a complexidade brasileira, especialmente a população parda, que existe em massa e vive o racismo de formas muito concretas, mesmo quando não corresponde a um estereótipo simplificado. O que era para ser proteção pode virar constrangimento, o que era para ser justiça pode virar insegurança. E isso, de novo, revela algo que vai além do procedimento, revela indiferença institucional. Agora, eu quero ampliar o foco com duas ideias filosóficas que ajudam a entender por que cotas não são privilégio, e sim correção. A primeira vem de Aristóteles, quando ele fala de justiça distributiva. Ele diz, em essência, que justiça não é dar a mesma coisa para todo mundo. Justiça é dar proporcionalmente, considerando diferenças relevantes. Se duas pessoas têm capacidades semelhantes, mas partem de condições muito diferentes, tratar como se fossem iguais na largada não é justiça, é sequeira. A segunda ideia vem de John Rawls, um dos filósofos políticos mais influentes do século passado. Rawls defende que desigualdades só podem ser aceitas se beneficiarem os menos favorecidos. O que isso significa? Na prática, que uma sociedade justa não se satisfaz com a igualdade no papel. Ela busca igualdade real de oportunidades. E é isso que a ação afirmativa tenta fazer: corrigir a distância da largada. Então, quando alguém diz cotas são injustas, vale devolver a pergunta: injustas para quem? Injustas para quem sempre teve o caminho limpo, ou injustas para quem sempre teve que correr com o peso nas costas. E aqui está a conclusão que dói, mas clareia. A rejeição às cotas muitas vezes não é intelectual. É proteção de privilégio, porque educação sozinha não ameaça a propriedade. Educação, muitas vezes, torna o trabalhador mais produtivo. Isso pode ser até bem-vindo. Mas, quando a educação vira acesso à profissão, renda, prestígio, voz, influência, aí a mesa começa a balançar. E quem está sentado há gerações não gosta da sensação de ter que dividir. Por isso, o debate verdadeiro não é se cotas funcionam, elas funcionam. O debate verdadeiro é se o Brasil quer que elas funcionem por completo. E funcionar por completo significa três coisas: entrar, permanecer e pertencer. Entrar sem permanência vira filtro. Permanecer sem pertencimento vira adoecimento. E pertencer sem mudança estrutural vira a exceção que serve de vitrine. Se a gente quiser levar isso a sério, o caminho é claro: financiamento real de permanência, acolhimento institucional, combate direto ao racismo, regras transparentes e consistentes, contra a fraude sem humilhar quem deveria ser protegido, e expansão de políticas inclusivas para além da graduação. No fim, a frase continua atual porque ela é um raio-x do Brasil. A elite tolera sua presença enquanto ela não muda a hierarquia. O que as cotas fazem é justamente o contrário. Elas mudam a presença e isso, cedo ou tarde, muda a hierarquia. Se esse vídeo te ajudou a entender o que está por trás do barulho, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que sempre ouviu cotas são injustas sem nunca ter parado para pensar no que é injustiça de verdade. E, para continuar, eu recomendo um vídeo aqui do canal sobre racismo institucional e pertencimento, porque ele entra fundo nessa ideia de porta aberta e cadeira negada. Obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.